Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você vai assistir essa mensagem. E mais uma vez iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Mais uma vez nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sem retoques, da graça sobre graça, em espírito e em verdade. Uma graça sem heresia, uma graça com temor, uma graça que edifica. É esse a palavra do Evangelho, é esse Evangelho, ou seja, é esse Evangelho que o meu canal combate, refuta ensinamentos que não edificam os filhos de Deus, a Igreja de Cristo aqui na Terra. E antes de eu entrar na mensagem, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, dê seu like, compartilhe, deixe seus comentários. E vamos que vamos. O tema dessa mensagem é: o mal que contamina o homem vem da soberania de Deus? O mal que contamina o homem vem da soberania de Deus? É uma pergunta para você raciocinar, analisar. Amém? Porque a graça te dá liberdade, me dá liberdade de consciência para que a gente possa analisar o que está sendo ensinado. Amém? Entendeu? Então, voltando, falando a respeito do canal, de segunda a sábado, o horário, né, que as mensagens são postadas no YouTube, às 18 horas, de segunda a sábado, às 18 horas, e no domingo, às 17 horas, amém? Então, vamos que vamos. Tema: o mal que contamina o homem vem da soberania de Deus? Veja bem, eu vou ler aqui uma passagem aqui em Marcos, muito conhecida mesmo, e que se encontra aqui em Marcos capítulo 7, versículo de número 20. Marcos capítulo 7, versículo de número 20, que diz assim: e dizia. Quem dizia? Jesus de Nazaré, o Jesus da carne. Isso Jesus falou há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, antes da cruz. Jesus estava falando aqui para os fariseus e os escribas, entendeu? Eles questionaram Jesus. Eles chamaram Jesus a atenção, porque os discípulos estavam comendo com as mãos sujas. E Jesus vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra depois é lançado fora, mas é o que sai de dentro do homem. Então vamos ver aqui, vamos ler o versículo 20, diz assim: e dizia. Quem dizia? Jesus. O que sai do homem, isso contamina o homem. Preste atenção. O que sai do homem, isso contamina o homem.
Volto a falar, Jesus falou isso há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Até hoje é assim. O que sai do homem, o que sai de mim, o que sai de você, é o que contamina o homem. Nós somos contaminados por aquilo que está dentro da nossa carne, no nosso interior. Então, quando sai isso, quando isso é ativado, então o homem é contaminado. Tanto o homem é contaminado, como ele contamina os outros. Entendeu? Quando isso que está ali, dormindo, vamos supor, dormindo, oculto, quando isso é ativado, então isso aí vem contaminar o homem e também passa a contaminar outras pessoas que estão ao seu redor. Então veja, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. O tema da mensagem é, veja, o mal que contamina o homem vem da soberania de Deus. Deus, como soberano, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Nós sabemos que a morte, né, Deus, Ele já designou. Eu creio que Deus designou. Ele na sua essência, Ele na sua, digamos assim, na sua soberania, na sua onisciência, Ele sabe os dias de vida que o homem vem viver aqui na terra, que ele vai habitar aqui na terra, até chegar o tempo da sua partida, ou seja, da partida do Espírito, do retorno do Espírito para o lugar de onde um dia o Espírito veio, que é a eternidade, a morada dos Espíritos. Então veja, Deus está de acordo dentro da sua soberania. Nós sabemos que Ele é soberano, claro, quem é que não sabe que Deus é soberano? Ele criou tudo. Mas o que eu estou refutando, entendeu? É um certo tipo de entendimento, de ensinamento, em falarem, em afirmarem, em dizerem, em refutarem, nós que estamos pregando esse evangelho, a doutrina do evangelho da graça. Nós não pregamos lei de Moisés, meu irmão. Nós pregamos o evangelho da graça, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito. Entendeu? Então, alguns aí estão dizendo, pegando textos soltos do antigo pacto, e até dizendo também que o juízo de Deus, olha aí, Deus, muito mais de 1 milhão de judeus morreram. Sim, ali foi o juízo de Deus para o seu povo, para o povo de Israel. Entendeu? E Deus usou, claro, a espada do general Tito, como ele usou a espada de Nabucodonosor, muito antes de Cristo. Deus também usou, dentro da sua soberania, a espada do rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, para levar o povo cativo para o cativeiro babilônico, onde o povo passou 70 anos lá do cativeiro babilônico. Mas cada um texto tem o seu contexto, meu irmão. Nós não podemos aplicar isso como sendo uma regra, uma doutrina. E todo o mal que acontece hoje é a carne ativada do homem fazendo a vontade de Deus, dentro da soberania de Deus, ou seja, a soberania de Deus está conectada com a carne ativada do homem. E todo o mal que o homem comete aqui na terra é a carne ativada do homem cumprindo um propósito de Deus. Que graça é essa, meu irmão? Eu pergunto mais uma vez, que graça é essa? Não faz sentido. Por mais que alguns defendam esse tipo de entendimento, não faz sentido.
Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba, vou combater, eu já estou combatendo e vou continuar combatendo enquanto vida eu estiver aqui na Terra. Não existe esse tipo de entendimento, meu irmão. Não bate. Digo mais uma vez uma frase que eu estou repetindo aqui. É como um pedreiro está levantando uma parede de alvenaria sem o prumo. Imagine o término dessa parede quando ele terminar. Você acha que vai ficar no prumo ou ele vai sair do prumo? Ou ele vai sair da linhagem? É o que estão fazendo, é o que estão ensinando, é o que estão fazendo com o evangelho da graça. Vou continuar combatendo sem atingir a sua vida pessoal, nem a de ninguém. Se quiser atingir a minha vida pessoal, pode atingir, fica à vontade. Cada um dá o que tem, meu irmão. Eu só não vou me tornar a ser estar no mesmo nível em a pessoa me afrontar e eu afrontar. Agora, eu vou combater dentro da palavra. Dentro da palavra eu vou combater, doa quem doer. Poderia ser meu pai e minha mãe. Entendeu? Quem me conhece sabe. Entendeu? Então, voltando aqui para o texto que eu li o texto. Eu li o texto. O tema da mensagem é: o mal que contamina o homem vem da soberania de Deus? É Deus querendo que o homem cometa o mal, qualquer tipo de mal, para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra? É isso? Porque é isso que os homens estão ensinando aí. É isso que os homens estão cauterizando a mente de muitos aí. Estão com a mente cauterizada e cauterizando a mente de muitos incautos aí. Que vieram do sistema religioso e estão aí hoje entrando nesse tipo de entendimento. Que não bate. Que não faz sentido. E que não agrada a Deus. Então veja, Jesus dizendo aqui, Jesus aqui, ele já está em casa. Olha o que o contexto diz, ó, no versículo 17. Depois, quando deixou a multidão, não vamos ler o versículo 14, vamos ler o contexto. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me vós todos e compreendei. Jesus disse: ouve-me vós todos e me compreendeis. E naquela multidão ali, nem os fariseus, nem os escribas, eles não compreenderam, eles não entenderam, como também os discípulos também não entenderam o que Jesus falou. Você vai ver aqui no contexto. É como hoje, muitos que estão aí pregando, dizendo que estão pregando o Evangelho da Graça, eles lerem, mas eles não entenderam. Eles não compreenderam a totalidade da palavra do Evangelho da Graça. Eles não compreenderam, não entenderam, eles não discerniram, porque eles ainda estão como se fossem homens natural. E o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. E o homem espiritual, ele consegue discernir e compreender as coisas que são do Espírito. Mas o homem natural, ele não consegue entender, ele não consegue compreender, porque o raciocínio dele é terrenamente, é terreno. O raciocínio deles estão indo além do que está escrito, como Paulo falou. São ideias humanas
que não batem com o que a palavra de Deus ela nos diz, o que o Evangelho de Deus nos diz e nos ensina, a interpretação da palavra. Então veja, e chamando outra vez a multidão, versículo 14, disse-lhe, ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Estava falando a respeito do alimento, e os discípulos estavam comendo com as mãos sujas. Mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhe, quem lhe disse? Jesus. Assim também vós estáis sem entendimento? É o que está acontecendo hoje. Homens que andavam com Jesus, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, André, irmão de Pedro, esses homens, Tiago, esses homens estavam andando com Jesus, mas eles não compreenderam. Eles não entenderam, eles não entendiam, eles não compreendiam. É tanto que Jesus, em outro momento, Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles entenderam é porque eles não tinham levado o pão depois que Jesus operou o milagre. E ficaram discutindo entre si. Pedro, por que tu não trouxesse o pão? E tu, André? E tu, João, por que você não trouxe? E Jesus disse, vocês não entenderam. Jesus estava falando acerca dos ensinamentos, da hipocrisia dos fariseus e do ensinamento, a doutrina dos fariseus. Entendeu? Então, os discípulos não entenderam. Quando eles chegaram em casa, eles interrogaram a Jesus. E Jesus disse, vocês também não compreenderam? Olha o que ele diz, ó. Repara, versículo 18. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Eles não entenderam. Como muitos hoje aí que se dizem que estão num nível avançado, elevado, e não entenderam a interpretação, não entenderam o evangelho da graça. O pacto para o espírito, porque a mente está como ainda um homem natural. Eles não conseguiram entender e nem compreender. Continuando. Olha, porque não entra no seu coração, mas no ventre. Olha, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Todas as comidas? Versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isto contamina o homem. Aí ele vai dar uma lista agora do o que saía do homem que contaminava o homem. O que sai do homem é que contamina o homem. Mas o tema da mensagem é o mal que contamina o homem vem da soberania de Deus? É uma pergunta. O tema da mensagem é uma pergunta. Deus está conectado. Isso, o mal que está no homem, a carne ativada do homem está conectado com a soberania de Deus. Olha o que Jesus vai responder aqui. E vai dar a lista. Uma lista do que era que contaminava o homem. E essa lista aqui que Jesus vai dar, que ele falou para os seus discípulos ali, quando ele estava em casa, quando eles chegaram em casa, e Jesus foi interrogado por eles, porque eles não entenderam, eles não compreenderam, eles eram homens natural ainda. Como muitos hoje aí não entenderam, são homens natural. São filhos de Deus, sim, quero acreditar que são filhos de Deus, mas são homens naturais ainda, não entenderam. O entendimento, o pacto para o entendimento, o pacto do Espírito. Então veja, o que Jesus vai dizer aqui, que a lista que Jesus vai dar que contamina o homem, que sai de dentro do homem e contamina o homem, há 15 anos atrás, essa lista que Jesus vai dar aqui estava em mim. Nativa. Eu estava ativando essa lista que estava dentro de mim. E por causa
dessa lista que Jesus deu aqui, e que estava em mim, e que está em mim, mas que estava no momento operacional, na atividade nativa, eu vim a me prejudicar e perder tempo, perder minha liberdade, minha dignidade, meu caráter. Muitas coisas que está nessa lista aqui que eu vou falar, que Jesus falou, eu um dia ativei isso que estava dentro de mim, no homem interior, para fora e me contaminei e prejudiquei muitas pessoas. Inclusive começando a prejudicar meus pais, que me educaram como pobres financeiramente, mas tinham caráter. Prejudiquei meus pais, minha família, meus irmãos, minhas irmãs, vizinhos, pessoas queridas que estavam perto de mim. Pessoas foram prejudicadas por causa de mim. Entendeu? Me arrependo de ter cometido algumas coisas, mas isso fica no passado. Eu não lembro isso com para hoje uma negatividade para me deixar triste. Não, mas eu me lembro para aprender com os erros, que não foi diabo, não foi Satanás que fez isso, e nem foi a soberania de Deus que ativou minha carne para eu fazer a vontade de Deus, para cumprir um propósito de Deus. Não, foi eu que fiz mal escolhas, e essas mal escolhas que eu fiz, o mal veio para mim. Porque eu escolhi, eu plantei coisas mais e colhi coisas mais. Isso foi o mal que veio para mim. E não o mal veio sobre mim e eu ativei esse mal e foi Deus que quis tudo isso que acontecesse comigo. Não. O culpado fui eu. Veja, ex-presidiário, viciado no crack, na maconha, no cigarro, no álcool, na prostituição, era ladrão também, mentiroso. Passei por 2 rebeliões dentro do presídio, aqui na Paraíba. Vi 2 ser assassinados perto de mim, outro ser esfaqueado. Aí a pergunta é, foi a soberania de Deus conectado com a minha carne ativada, que o mal que eu fiz, ali eu estava cumprindo o propósito dentro da soberania de Deus? Será que Deus queria isso de mim? Ou foi a minha mal escolha que me levou a perder meu tempo, minha liberdade, minha dignidade, meu caráter? Que me contaminou. E eu prejudiquei pessoas que estavam ao meu lado. O culpado fui eu. Deus não queria aquilo para mim. Deus não quer o mal para seus filhos aqui na terra. Deus não quer o mal. O mal que está dentro do homem, que contamina o homem, que sai de dentro do homem e contamina o homem, é o homem que se deixa ativar aquilo que está dentro dele. E isso vem contaminar. Olha o que Jesus diz. Versículo 21. Versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos dois homens. Olha, versículo 21. Porque do interior do coração dos homens, plural, todos os homens, saem os maus pensamentos, ou não saem? Saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem.
A pergunta é, Jesus aqui, nesse contexto, e em nenhuma passagem aqui dos livros históricos que conta a biografia de Jesus, o Jesus de Nazaré, Jesus em nenhum momento, como nesse contexto também aqui, ele diz que a carne ativada do homem está conectado com a soberania de Deus, ou seja, o mal que contamina o homem vem da soberania de Deus? Porque existem casos e casos, minha gente. Não tem nada a ver. Porque Deus decretou a morte de Hofni e Finéias. Leia o contexto, meu irmão, do texto. Leia o contexto para você tentar entender. Você não pode pegar um texto solto e isolado e aplicar isso como uma doutrina. Paulo não ensinou isso nas suas 14 epístolas, porque eu particularmente creio que foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Se você acredita, pensa que foi Apolo, ou seja quem for, Barnabé, isso aí é com você. Você é livre para você pensar. Como eu também sou livre para pensar. Agora, creio eu que foi o apóstolo Paulo, porque o conteúdo da carta ali a gente vê. E se não foi Paulo, eu me congratulo com as palavras do irmão Elcio. Se não foi Paulo, mas foi alguém que aprendeu com Paulo, porque o conteúdo ali é realmente, ali são palavras do apóstolo Paulo, ou alguém que aprendeu com Paulo, que escreveu aos Hebreus. Tanto faz, isso não quer dizer nada. Entendeu? Então quer dizer que a carne ativada do homem está fazendo a vontade de Deus em praticar o mal? É isso, minha gente, que é graça? Isso não é graça, meu irmão. Isso não é graça, entendeu? Então tudo isso aqui eu passei. Entendeu? Tudo isso aqui eu passei. Aqui algumas coisas aqui, furto, avareza, maldade, engano, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, tudo isso, prostituições, homicídios, adultério, menos homicídio, porque eu não tirei vida de ninguém. Eu tentei, mas não tirei. E graças a Deus por isso que eu não consegui tirar a vida de ninguém. Entendeu? Maus pensamentos, tudo isso aqui, adultérios, tudo isso aqui, loucura. Eu era conhecido como carro louco, carro doido, meu irmão. Eu tinha coragem, eu era o primeiro da frente. Mas isso aqui foi a carne ativada, a minha carne ativada, que estava conectado com a soberania de Deus, para eu cometer esses mal e prejudicar pessoas? Não, doutor. Não, doutor. Se você quiser entender dessa maneira, você é livre. Mas não venha dizer aqui que o seu entendimento está certo. Que você está num nível mais avançado, mais elevado. E nós que estamos errando, nós é que estamos ainda no leitinho, no leite. Quem está no leite são vocês, que tem esse tipo de entendimento, que a carne ativada do homem está conectado com a soberania de Deus para cometer a maldade aqui na terra. Vocês é que estão no leite, rapaz. Vocês é que estão precisando fazer uma reforma, voltar atrás e serem humildes, de reconhecerem que erraram, estão errando. Mas nós não. Você pode dizer, irmão Carlos, então quer dizer que você está com a verdade? Não. A verdade não está com nenhum homem aqui na terra. Nenhum homem aqui na terra. Eu estou colocando todos. Nenhum homem aqui na terra está com a verdade. A verdade está com Deus. Agora vamos ver o que está sendo pregado, ensinado. Você é livre para analisar. Você é livre para ouvir e observar. Seja como a igreja de Bereia, que era Paulo pregando lá, ensinando, e eles aqui, conferindo. Entendeu? A graça te dá liberdade para você analisar. Entendeu? E não para você absorver o que te dizem, o que te falam, o que te ensinam. Não, meu irmão.
somos livres. Somos livres para contestar. Somos livres para refutar heresias que estão sendo pregadas dentro da plataforma do YouTube. Pessoas que estão aí ensinando um evangelho que não tem nada a ver. São heresias. Torno a dizer, é heresia esse tipo de ensinamento que esses homens, alguns estão fazendo. Nada contra. São meus irmãos em Cristo. Tudo bem, nada pelo pessoal, mas os ensinamentos não batem. Entendeu? Então, essa palavra aqui que eu quero deixar mais uma vez, e o tema da mensagem é: o mal que contamina o homem vem da soberania de Deus. Então, as prostituições, adultérios, roubo, mentiras, presídios, tentativa de homicídio, eu era viciado no crack, na maconha, no cigarro, no álcool, na prostituição. Então, mentira, eu mentia. Tudo isso, Deus queria isso para mim. Deus tinha isso para mim aqui na terra. Você colhe o que você planta. O mal que vem na sua vida é porque você plantou o mal. Você vai colher o mal, meu irmão. Como eu colhi o mal. Eu plantei e eu colhi. E saiba que aqui na terra ninguém é melhor do que ninguém. Estamos sujeitos a errar. Por isso, quando você olhar para um irmãozinho que está aí, uma pessoa que está aí, fazendo a vontade da carne, você não se ache melhor do que ele. Porque dentro de você existe essas características aqui, ó. Tudo isso aqui está em você. E se você ou eu deixar isso adormecer, prevalecer, isso vai te contaminar, isso vai me contaminar e prejudicar as pessoas. Amém? Então, graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Ative o sininho para receber notificações, dê seu like, compartilhe essa mensagem, ajude o canal e deixe seus comentários, amém? Então, até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém?